Você não está atrasado e nem está adiantado. Na verdade, você está exatamente no seu tempo. Hoje em dia, o que acontece é que a gente vive numa ilusão de rede social, né? Onde todo mundo exibe o tempo inteiro as suas melhores partes, as suas melhores conquistas, e a gente olha pra gente, pessoas da nossa idade, né? E a gente acaba se sentindo muito frustrado. E porque todo mundo parece mais rico, todo mundo parece mais no shape do que a gente, todo mundo parece que tem um relacionamento incrível. E às vezes eu tenho um relacionamento que eu tô brigando e tudo mais. Todo mundo viaja, todo mundo tá tendo baita experiência. E a gente olha para si mesmo e se sente um fracassado, entende? Isso acontecia muito comigo na época que eu estava na faculdade e eu criei um LinkedIn. No Instagram não acontece tanto, mas eu sei que Instagram pode ser uma das coisas que mais acontece com vocês. Depois até comenta aqui qual que é o aplicativo que você sente, a rede social, né? Que você sente que você mais se compara e que acaba sendo meio tóxica nesse sentido. Mas para mim era o LinkedIn. Quando eu estava terminando minha graduação, para vocês terem um contexto, eu sou engenheiro de produção e eu nunca, do meio para frente da minha graduação, eu não queria mais seguir naquela área. Comecei a perceber que eu não gostava, que era muito teórico e precisava ter muita capacitação e eu sempre quis ser professor, fazer isso aqui que eu estou fazendo que eu adoro. E aí eu comecei a ter esse conflito interno, onde eu procrastinava tudo da faculdade e me sentia um fracassado por ter notas ruins, procrastinava estudo, prova, trabalho, e estava vivendo uma rotina muito em automático, né? Que eu detestava a rotina. E aí, nessa época, eu precisei criar um LinkedIn, porque parecia que todo mundo estava fazendo, eu tinha que fazer também. E eu olhava, cara, todo mundo da minha sala terminando, pô, fiz algum curso no exterior. Depois o outro, agora estou falando mandarim. Aí o outro, entrei nessa empresa grande aqui da nossa cidade. Depois, eu fui promovido, agora eu sou gerente, gerencio uma equipe de não sei quantas pessoas. E todo mundo nos comentários, parabéns, parabéns. Cara, parecia, eu sei que não é, mas parecia um tom meio de falsidade, sabe? De todo mundo meio que vendo as outras pessoas tendo sucesso e era sempre aquelas mensagens clichê. Parabéns pela jornada, parabéns pelo trabalho, como se fosse uma mensagem automática que todo mundo se mandava para se parabenizar só para fazer média, entende? E eu olhava aquilo e eu falava, cara, eu não tô fazendo curso nenhum, eu não tô lendo muito, eu não tô fazendo todas essas capacitações, eu tô me sentindo realmente meio fracassado. E um outro exemplo que aconteceu bastante isso comigo, que foi uma menina que eu estudei com ela no ensino médio, e aí ela mudou para o exterior, né? E lá as coisas elas são muito mais baratas, porque eles ganham bem, ganham em dólar e tudo mais, só que o imposto ele é muito reduzido e você tem poder de compra. E aí eu vi aquelas pessoas, cara, viajando um monte, né? Pelos Estados Unidos, indo para Disney, indo para Califórnia, e depois ia para a Europa, conhecia os lugares e, cara, eu pensava, pô, a gente saiu do mesmo lugar, entre aspas, né? Fizemos faculdade junto e parece que eu tô patinando e essa pessoa tá voando, né? Então isso é muito comum de rede social e a prova de que isso acontece é quando às vezes a gente acompanha um casal no Instagram e a gente admira bastante eles, nossa, cara, que meta, né? Que sonho. E aí depois de um tempo eles se separam. Você percebe que te acende, não sei em vocês, mas para mim acende uma luz no sentido de eles estavam mostrando literalmente só o melhor, né? E igual no Instagram e todos os outros posts. Eu acho, cara, nesse vídeo eu queria te trazer uma coisa prática e não ser uma parada só de reflexão e tudo mais, mas era uma coisa que eu vinha sentindo que eu queria compartilhar com vocês também. Eu acho que pra gente ser feliz a gente tem que sair do online. A gente tem que começar a fazer as coisas, cara. Às vezes eu recebo qual que é o melhor aplicativo. Eu acho que a gente tem que usar o caderno do início, quando você está começando a se organizar, e sair um pouco de notificação de rede social, fazer um detox de celular de fato, né? E aí eu percebo o seguinte: hoje existe uma média, existe uma mediocridade. O que significa mediocridade? A média, tá? Se pegar no dicionário lá, é isso aí, que está na média. E aí eu comecei a perceber que é muito fácil sair dessa média. Não é mudança radical. Como que eu mudo de vida? É fazer o básico, meu povo. Hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, a média acorda cansado. A média vai dormir de madrugada usando o celular. A média passa 5, 6 horas usando o celular por dia. A média passa a vida criticando o famoso e criticando o político ao invés de olhar para a própria situação. A média está com sobrepeso. A média tem um relacionamento frio que ela só briga. A média ganha pouco, não guarda dinheiro, não faz capacitação, não busca leitura, a média não lê nada, né? Não lê livros ao longo da vida dela, do ano. E se eu quero mudar de vida, cara, eu preciso começar a fazer coisas que rompam esse padrão. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não tô falando pra vocês hoje que
eu estou imune à comparação porque é muito natural nosso, né, de se comparar. Mas eu consegui reduzir bastante essa parada fazendo coisas diferentes que rompam essa média. E eu quero te passar alguns itens que eu fiz que eu acho que é o básico bem feito, né? Que se você começar a fazer, você vai perceber mudanças e outras pessoas vão perceber mudança em você. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que fazer realmente um detox intencional de celular. Às vezes a gente se sente pressionado, literalmente, cara, é muito doido isso, a postar alguma coisa, né? Então, eu não estou postando nenhum story, as pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo. A gente não pensa isso conscientemente, mas a gente se sente pressionado a postar. Então, o que eu vejo de publicação de story, cara, que eu olho para aquilo e falo, pô, caguei, eu não dou a mínima para isso. Por exemplo, como que era o seu cabelo há um ano atrás? Aí a menina posta o antes e depois. Pô, cara, beleza, você quer uma palma para isso, sabe? Como que era 4 fotos de fevereiro ou um ano de azar? Poste a sua música mais ouvida no Spotify ou você não vai atingir suas metas. Cara, pelo amor de Deus, sabe? E a pessoa, eu tô nesse restaurante agora. Agora eu vim aqui para esse outro lugar. Agora, não, para mim a pior é essa. A pessoa tá no hospital tomando um soro e posta o braço com soro. Tipo, entende? A gente tem muito esse impulso de postar sem motivo nenhum, só para mostrar para as outras pessoas que a gente está fazendo algo. E eu acho que o primeiro passo é você fazer um detox intencional de pelo menos um mês, cara. Eu sei que pode parecer extremo, mas... e eu trabalho com isso, né? Eu tenho um Instagram e tudo mais. Eu não posto tanto no Instagram, eu prefiro muito mais o YouTube, porque aqui eu sinto que o pessoal é muito mais comprometido para estudar, né? Instagram é muito storyzinho de 15 segundos e você não ensina em nada, né? Você não consegue ensinar nada dentro desse período. E no meu Instagram do trabalho, obviamente eu posto, mas no meu pessoal eu fiz esse processo, cara, e você começa a perceber que você não tem vontade de voltar, né? A melhor coisa do mundo é ser aquela pessoa low profile, né? Que eles falam que é aquela pessoa que não gosta de postar muito. Porque você começa a ter paz, você começa a viver a sua vida no offline e é muito melhor, né? E aí, outra coisa que você vai fugir da média. A média das pessoas, elas trabalham muito e elas não conseguem ou ficam muito ocupadas dentro do trabalho, né? E não conseguem ter tempo para as outras áreas da vida. Por que eu estou falando isso? Eu ensino organização e produtividade, né? Tem alguns anos e eu já tenho mais de 1.000 alunos. E dentro desses, inclusive se você quiser conhecer, é o fluxo, tá? Ele está aqui no primeiro link da descrição, onde eu mesmo te ajudo a você montar toda a sua organizar sua rotina, tarefas, agenda. Tem tudo pronto, né? Estrutura só para você duplicar. Se você quiser conhecer, o link está aqui embaixo na descrição. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que mudanças pontuais faziam meus alunos ter muito resultado, né? De trabalhar menos, entregar a tarefa deles, as tarefas antes do prazo, conseguir ter tempo para as outras áreas. E eu gosto bastante de um exercício que é você separar um tempo e começar a anotar quais são as áreas importantes da sua vida. Se eu perguntar para qualquer pessoa, saúde é importante? Ela vai falar, nossa, sem saúde eu não faço nada, saúde é a base de tudo. Eu falo, beleza, abre a sua agenda e vamos ver onde que está o seu tempo dedicado, intencional para a saúde. Aí ela falou, puta, não coloquei nenhum. Meus filhos são tudo para mim. Cadê o tempo intencional com seus filhos dentro da agenda? Nossa, Deus é minha base, Deus é a minha fortaleza. Cadê o tempo para sua missa? Cadê o tempo para sua homilia diária? Tem que estar dentro da agenda, meu povo. E a agenda não é só coisa de trabalho, não. Tem que ser todas as áreas. Faz sentido? E aí, nessa brincadeira, a gente começa a dedicar tempo para coisas que realmente são importantes. Começa a ter tempo para hobby, para descansar sem culpa, sabe? Nossa, hoje em dia a pessoa está no sábado ali, a cabeça a mil no trabalho, que ela não consegue desfocar nisso. Outra coisa para você sair da média. A média acorda cansado. Fixa um horário para dormir e fixa um horário para acordar. Tenta seguir essa parada. Entre eles, pelo menos 8 horas. Que é natural, a gente precisa, tá? E aí, 30 minutos antes de dormir, desliga tudo e vai pegar um livro. Você já vai fazer uma coisa completamente diferente. 30 minutos depois de acordar, você não vai ligar nada, vai tomar o seu café em silêncio. Cara, foi uma das melhores coisas que eu tô fazendo na minha rotina, que é começar a reaprender a sentir tédio. E por isso eu tô conseguindo meditar. Eu sempre meditava 2 minutos por dia, 1 minuto ali, que eu tinha bastante dificuldade, que a cabeça ficava a mil. E agora eu tô conseguindo meditar uns 10 minutos por dia e tudo mais. Não sempre, né? É muito difícil seguir 100% dos dias, mas eu tenho mirado uns 10 minutinhos ali, eu tô conseguindo fluir bem. E nessa brincadeira eu também tô lendo mais, cara, tô consumindo mais, tô aplicando mais e eu sinto que a minha vida tá melhorando. De reaprender, de sair dessa loucura de Instagram, um monte de estímulo e tudo mais. E isso emenda no próximo tópico. Temporiza todo o seu celular. Não faz sentido, meu povo.
Presta atenção nessa parte, ó. Não faz sentido você usar mais do que 3 horas de celular por dia. Não faz. E o Brasil, ele usa 5 horas e 20 mais ou menos por dia. Todos os dias, só de rede social. Faz sentido? E aí, a comparação vem. Porque você está fazendo um monte de coisa e tudo mais. Vendo muita coisa, muita informação externa da sua vida que a grande maioria não te agrega em nada. E você não está fazendo o que precisa. Que o que muda a nossa vida é fazer ação. São as ações dentro do nosso dia. Beleza? Outra coisa. A média das pessoas não tem lista de tarefa. Não usa nada para se organizar. Ela entra no dia dela e vai descobrindo o que precisa ser feito. E chega no final do dia com aquela sensação que ela não fez nada, que ela só apagou incêndio, que ela só fez urgência e tudo mais, e os principais projetos estão parados, né? Que ela procrastinou. Então você precisa ter todo dia uma lista de tarefa. Pode ser, qual que é a melhor ferramenta? Pode ser aqui, ó. Você pega um caderno, meu povo, e escreve as tarefas que você vai fazer amanhã. É isso, sabe? Às vezes a pessoa ela entra na minha mentoria e aí eu falo para ela, faz uma lista de tarefa por dia, das tarefas que você precisa fazer. E ela fica, meu Deus do céu, mudou a minha vida, mas todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que é importante fazer uma lista de tarefa. Faz sentido? É óbvio que no fluxo eu te ajudo a montar, te ensino até a priorizar as tarefas lá dentro, o que você faz quando você acorda, até a sequência de tarefas que você vai colocar, né? Mas aqui, começa fazendo esse básico. Faz uma lista de tarefas, coloca as suas áreas importantes e seus compromissos do dia dentro de uma agenda. Para mim, a organização boa é agenda e lista. Esse que é o negócio, tá? Que você já começa a ser muito mais intencional com o seu tempo. Começa a colocar atividade física no seu dia. Lucas, é muito chato, não tenho tempo. Faz uma que você gosta, sabe? Eu, antigamente, eu detestava academia. Aí, depois eu saí, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E eu comecei a apanhar muito no jiu-jitsu. Eu comecei a detestar jiu-jitsu. Aí eu voltei para academia e eu comecei a gostar. Então você precisa encontrar uma atividade física que você gosta. Tem várias. Tem gente que gosta até de crossfit, não sei como, mas é possível, né? Então faz uma que você vê sentido. Às vezes vai ser caminhada, às vezes vai ser bicicleta, às vezes vai ser natação. Pô, e possibilidade é o que não falta. E coloca isso dentro do seu dia. Uma coisa nova que eu estou colocando, eu coloquei na semana passada e que me ajudou bastante. Eu comecei a colocar tempo para hobby. Que eu percebi que... Eu vi um vídeo de um cara falando aqui no YouTube mesmo. Eu queria saber o nome para dar os créditos. Mas o cara falava que... se você não tem hobby, você está vivendo errado, né? Você precisa ter um hobby, senão você vive para trabalhar. E eu comecei a colocar, até mostro para vocês aqui, tempo intencional para reaprender violão, né? Até tocava quando era mais criança. Mas estou treinando, coloquei esse bloco dentro da minha agenda para começar a dedicar tempo para isso mesmo. E por fim, para a gente concluir esse tema aqui, a média das pessoas hoje elas vivem no automático, entra na segunda-feira meio que se arrastando e torce para chegar logo sábado e domingo para ela ter os únicos dias de alegria dela, né? Domingo à tarde já dá aquela depressão porque ela lembra que ela vai ter que começar outra semana fazendo o que ela odeia. Eu acho, e aí estar nesse automático te coloca em vários outros vícios, né? Eu acho que todo mundo precisa se recusar a viver sem meta, sem objetivo e parar com essas metas enviesadas, metas sujas que eu gosto de chamar, que eu tô vendo que todo mundo lê, então eu vou ler um livro por mês. Eu tô vendo que todo mundo corre, então eu vou começar a correr todo dia. Eu tô nessa carreira que eu odeio e tô parado, mas o LinkedIn tá me falando que tem muita gente fazendo coisa. Eu vou começar a fazer uma pós aqui nessa área que eu também odeio. E aí a pessoa ela coloca uma meta que não vai sustentar, não vai mudar a vida dela. Não faz sentido você ler 10, 12 livros no ano, 15. Eu vejo pessoas, os CEOs, eles leem 60 livros por ano. Mais do que um livro por semana. Porque, pensa comigo, o autor foi lá, estudou aquele tema, estudou o assunto por alguns anos. Formatou aquilo sem chat GPT, hein? Formatou aquela parada na unha, para te deixar prático, para te deixar aplicável, para você colocar a mudança para rodar na sua vida. E você vai lá na correria para você ler, bater uma meta de quantidade de livro que não vai mudar em nada a sua vida. Você vai lá na correria e coloca que você vai ler um livro por mês. Não faz sentido, né? Como que eu gosto de fazer? Eu identifico, todo ano eu faço isso, de 2 a 3 áreas importantes que eu quero melhorar, né? Então, eu quero melhorar minha comunicação, eu quero melhorar minha ansiedade, eu quero melhorar meu controle de estresse, quero melhorar as minhas vendas online e aprender sobre marketing. Beleza, você coloca áreas que você quer melhorar. E aí você começa a ler só coisas relacionadas com aquelas áreas. E você lê um pouco, e mais importante do que ter rotina de leitura que entra na agenda, né?
você vai ter a rotina de aplicação. Vou te dar o meu exemplo. Antigamente eu era bem mais tímido, né? E eu sou meio tímido também, mas eu sinto que eu sou mais introvertido, né? E aí o que acontece? Cara, eu queria melhorar bastante minha comunicação, principalmente por causa do meu trabalho. Depois volto os vídeos aqui do YouTube, cara, era uma tristeza. Mas a gente está sempre melhorando, buscando trabalhar nisso. E aí eu comprei aquele livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um dos mais famosos de comunicação que existem. E eu falei, ao invés de eu ficar nessa doideira de ler um monte, cara, eu vou pegar esse livro e eu vou aplicar esse livro inteiro. Logo no começo ele fala, as pessoas elas amam ser chamadas pelo nome delas, que é a palavra mais importante, é o nome da pessoa. E quando elas chamam e você dá espaço para elas falarem sobre si, que todo mundo ama falar sobre si próprio, né? Elas vão começar a gostar muito de você e gostar de estar perto e de conversar com você, porque você é um bom ouvinte. E aí, cara, ao invés de eu continuar a minha leitura, porque não, eu preciso bater uma meta de quantidade, porque todo mundo tá fazendo isso, que não tem sentido nenhum. Eu falei, quer saber? Fechei o livro. A partir de agora eu vou começar a aplicar isso. Aí eu ia pra academia, comecei a chamar a menina da recepção pelo nome. Depois perguntei alguma coisa, ela já começou a falar. Depois eu encontrei um colega lá da academia, todo mundo pelo nome e sempre dando espaço pra pessoa falar. Cara, você percebe? Aí eu te pergunto, quem evoluiu mais? A pessoa que leu o livro inteiro na correria e já foi pro próximo? Ou a pessoa que leu 15 páginas, parou, tá aplicando o negócio e depois vai retomar a leitura? Cara, esse que é o negócio, entende? E aí, eu acho que ter esse tipo de leitura intencional, leitura ativa, né? Onde você às vezes pode até resumir, você faz você anota os principais tópicos, você anota o que você aplicou, o que deu certo, o que não deu. Pô, estuda o livro, né? Não é eu vou ler. Põe um livro para estudar, tá? E isso aí começa a melhorar as áreas da sua vida, porque tem muito conteúdo no livro, cara. Hoje em dia tem... Graças a Deus não é tanto. Eu não sei se são algumas pessoas específicas que eu vejo falando disso, mas tem uma aversão a livro de autoajuda, livro de desenvolvimento pessoal. Pô, cara, se você não tem cultura de buscar se melhorar, nossa, é muito difícil melhorar a sua vida. Nossa, porque o cara já passou por aquilo, entende? Igual o Napoleão Hill, ele tem um livro que chama Quem Pensa Enriquece. O cara basicamente entrevistou os 500 caras mais ricos dos Estados Unidos e começou a mapear o que eles tinham em comum. Ele está te entregando isso no livro. Você não precisa pesquisar, você não precisa saber o que você vai fazer. Já está no livro escrito para você entregue. E a pessoa fala que ela não gosta de autoajuda. Ela prefere ler, sei lá, uma ficção, qualquer coisa, cara. Eu gosto de ler ficção bastante. Mas eu coloco esse tipo de leitura intencional para estudar, né? Também dentro da rotina. Beleza? Nossa, eu não acredito. O vídeo bateu 20 minutos, cara. Eu tava achando que ia ser mais precisa, mais direta aqui a conversa. Mas eu acredito que ficou claro. Pô, se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que sair dessa comparação excessiva e buscar todo santo dia sair da média, tá? A média tá frustrada. A média vai ter um futuro bem difícil lá na frente, tá? Começa a mudar isso agora. Você viu esse vídeo, não dá para desver. Esse que é o negócio. E claro, se você quiser me ajuda, indico você conhecer o fluxo clicando aqui embaixo. Vou deixar de recomendação, como você chegou até o final, 2 vídeos que eles vão casar bastante aqui com esse assunto, tá bom? E é isso, meu povo. Espero ter ajudado. Depois comenta aí se fez sentido para você. Conta comigo e vamos para cima.